Marcelo. Olá, tudo bem? Todo mundo me ouve? Sim, ouvimos. Sim, tá. Então, queria dar início à defesa de monografia da Ana Carolina Moura, tá? Pedir para o público que nos assiste manter a câmera desligada e o microfone desligado, e se sair, desligar, sair mesmo da reunião, tá? Porque a gente depois vai precisar deliberar. Então, queria agradecer muito a Guilherme Santos e Marcelo Matos por terem aceito o convite de análise da monografia. A Ana vai expor em 20 minutos, né? Então, Ana, por favor, pode compartilhar os slides e dar início à apresentação. Obrigada. Vocês veem a minha tela? Sim. Tá bom. Espera só um minutinho que está carregando ainda aqui. Tá bom. Quando abrir, vocês me avisem, por favor, que eu não consigo ver. Tá. Eu já tô vendo. Tá vendo? A minha aqui está carregando ainda. Marcelo, você já está vendo a sua? Talvez seja um problema na minha rede. Não, ainda não. Deixa eu tentar compartilhar de novo, só um segundo. Vê se agora foi. Agora sim. Então tá. Eu posso começar? Pode. Bom, primeiro eu queria reforçar o agradecimento da professora Renata, agradecendo a presença de todos, em especial a banca, né? Dr. Marcelo Matos, Dr. Guilherme Santos. Muito obrigada por aceitarem o convite de estarem aqui e de analisarem a monografia. Um agradecimento especial também à minha orientadora, doutora Renata, que lecionou Economia do Empreendedorismo, que foi a disciplina que me fez escolher esse tema. Então, muito obrigada pela orientação e pela prontidão de auxiliar em todo o processo de desenvolvimento desse trabalho. Eu não podia deixar de agradecer também aos meus pais, que estão aqui em partes. Mas tá bom. Iniciando, então, o tema escolhido para o trabalho de conclusão do curso de Ciências Econômicas foi Dimensões do Ecossistema Empreendedor e Políticas de Apoio a Startups, uma análise do programa BNDES Garagem. Eu sou Ana Carolina Rodrigues de Moura, quem desenvolveu a monografia, e a minha orientadora foi a doutora Renata Lebre Larrovelli. Passou. Esses são os pontos que foram abordados na monografia e eu os apresentarei a partir de agora. Nas últimas décadas, as startups têm chamado a atenção de empreendedores, governantes e muitos estudiosos devido à sua capacidade de rápido crescimento e principalmente no seu potencial de impacto no desenvolvimento econômico. Desde o século XX, Schumpeter já teorizava que o principal agente relacionado ao crescimento da economia era o empreendedor. E até hoje, os pesquisadores da área que estudam o tema colocam o empreendedorismo como uma atividade que fomenta o desenvolvimento dos países. E para que essas empresas sejam bem-sucedidas, elas precisam estar em um ecossistema empreendedor que as permita crescer. E para que esses ecossistemas possam apoiar as startups, para que elas se desenvolvam, é preciso que estes possuam incentivos para o seu próprio desenvolvimento, né, através de políticas públicas. Sendo assim, o objetivo geral da monografia é expor a importância das políticas públicas no desenvolvimento das empresas dentro de um ecossistema empreendedor com foco nas startups.
E os objetivos específicos são apresentar as dimensões do ecossistema empreendedor, analisar as políticas públicas que incentivam o ecossistema empreendedor e averiguar se são essenciais para a criação de um ambiente propício para o crescimento das empresas. E, por último, ilustrar a discussão de política pública para fomento do ecossistema a partir da análise do caso de BNDES Garage. As fontes das pesquisas dessa monografia foram principalmente fontes secundárias, né, onde foram utilizados artigos, capítulos de livros, teses, trabalhos acadêmicos, retirados dos sites que estão sendo citados no PPT. Além disso, eu pude contar com uma entrevista que eu fiz com um empreendedor que participou do BNDES Garage. Foi uma entrevista semi-estruturada. E as palavras-chave utilizadas foram ecossistema empreendedor, startup, Eisenberg, empreendedorismo, políticas públicas e BNDES Garage. Bom, com isso, a monografia buscou verificar a seguinte hipótese. Uma política pública de apoio às startups bem-sucedida precisa contemplar as dimensões do ecossistema empreendedor. No primeiro capítulo é feita a abordagem teórica, né, onde são apresentados e comparados diferentes conceitos e definições. E os primeiros conceitos que são definidos são os de empreendedorismo e de empreendedor. Há uma discussão teórica no texto, né, mas no final todos os autores acabam convergindo para uma ideia principal, que é identificar uma oportunidade e explorá-la apesar dos riscos. Então, podemos entender o empreendedor como o agente que aproveita as oportunidades e assume riscos para gerar valor, independente de suas motivações. Em empreendedorismo, no trabalho é usado a definição do GEM, né, que é o empreendedorismo como a tentativa de criação de um novo empreendimento. Definidos esses conceitos, passamos para o entendimento do que é o ecossistema empreendedor. Então, esse conceito foi sendo desenvolvido e aperfeiçoado por Daniel Eisenberg por anos. E em 2010, em seu primeiro artigo sobre o tema, o autor definiu o ecossistema empreendedor como um conjunto de elementos individuais que são combinados de uma forma complexa e que, se isolados, são condutores para o empreendedorismo, mas não são suficientes para sustentá-lo. A partir disso, ele desenvolve um modelo teórico onde, a partir de 6 domínios, ele apresenta o ecossistema empreendedor. Depois dele, vários autores contribuem para o desenvolvimento desse conceito, e nesse trabalho eu usei a definição de Stem-Spiegel. Então, com isso a gente pode dizer que o ecossistema empreendedor é o resultado da cooperação entre agentes individuais, os quais geram uma atividade produtiva em um determinado lugar e que sozinhos eles não conseguiriam gerar o mesmo valor. Agora, definindo as 6 dimensões do ecossistema empreendedor, as 6 definições de ecossistema empreendedor de Eisenberg, temos essas que estão sendo citadas, né? Então, mercados, que são as oportunidades de acessos que as startups têm a consumidores, fornecedores e até possíveis parceiros. Capital humano se refere a profissionais qualificados que auxiliam no desenvolvimento das empresas, então as pessoas que trabalham ali dentro. Com finanças, ela está diretamente ligada à disponibilidade de acesso a recursos financeiros, a investimento e capital que essas empresas recebem. Na dimensão de suporte, são todos os atores que têm conexão com o ecossistema e que oferecem, de alguma forma, infraestrutura de qualidade e serviços de apoio a essas empresas. Em cultura, ela mostra a importância que a atitude da população local tem em relação aos empreendedores e ao empreendedorismo. Então, aceitação em relação a erros ou até o próprio incentivo às empresas por essa população. E, por fim, políticas, que é a dimensão central do trabalho, onde o governo ele atua providenciando condições fundamentais e alimentando o ecossistema para que o empreendedorismo possa desenvolver com o mínimo de obstáculos possível. Então,
para Heisenberg, para que haja um ecossistema empreendedor de sucesso, né, que consiga apoiar e desenvolver as empresas, as startups, é preciso que ele possua essas 6 dimensões. E para que podemos ter um único entendimento do que é uma startup, a sua definição envolve alguns conceitos, né, como cenário de incerteza, ou seja, não saber se aquela empresa terá sucesso naquele mercado, naquele cenário econômico. Ter um modelo repetível, ou seja, gerar o mesmo valor repetidamente, e ser escalável, né, que implica uma empresa com crescimento contínuo. Então, entendemos as startups como um modelo de negócio que agrega valor à sociedade através de ideias inovadoras com alto potencial de crescimento e alto risco. Agora, no âmbito de políticas públicas, há 2 categorias distintas de políticas públicas. A primeira, que tem a abordagem neoclássica, então ela busca corrigir as falhas de mercado. E a segunda tem a sua abordagem evolucionária, que se preocupa principalmente com a capacidade de inovação das empresas. Então, elas tendo objetivos diferentes, elas são feitas ações diferentes, né? Então, enquanto para a correção de falhas de mercado são oferecidos créditos e capacitação, né, do capital humano, as políticas evolucionárias, buscando o fomento da inovação das empresas, elas entendem que é necessário que sejam ofertados mais do que apenas apoio financeiro, mas também suporte estratégico, apoio em processos internos e, claro, a capacitação dos indivíduos. E é nessa linha que programas de incentivos direcionados a fomento de startups trabalham. Com mentoria, apoio financeiro, apoio estratégico. Com esses pontos é possível potencializar o crescimento de um ecossistema empreendedor. E assim, a iniciativa escolhida foi o BNDES Garagem. Como já diz o nome, né, o BNDES Garagem é uma iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento e é um programa de aceleração de startups que tem o objetivo fomentar empresas inovadoras e o empreendedorismo no país através desses empreendedores que se inscreveram na aceleração. Ele já teve 3 edições e a cada edição eles escolhem priorizar a aceleração de startups que se propõem a solucionar desafios tanto sociais quanto ambientais. E em cada edição eles possuem 2 editais distintos, um para a criação de startups, que é, né, destinada a empreendedores que ainda não tiraram as suas ideias do papel ou ainda estão validando a solução ou revendo seu modelo de negócio, e para as empresas que já possuem faturamento, clientes recorrentes e buscam apenas acelerar o crescimento das suas startups, existe o módulo Tração. O programa tem duração de 4 meses e em ambas as trilhas a capacitação é feita em ambos os editais. A capacitação é feita em 3 trilhas. Então, a primeira é a trilha de conhecer, onde são feitos workshops, treinamentos para passagem de conhecimento e capacitação dos envolvidos, né, tanto os empreendedores quanto as pessoas que trabalham nas empresas. Em experimentar, são feitas atividades práticas, né, para guiar a estratégia e os processos das startups. E, por fim, a terceira trilha, que é o Conectar, que dá a visibilidade dessas startups que estão sendo aceleradas para o mercado, né, onde eles podem adquirir investidores e novos clientes. A partir dessas trilhas, podemos fazer uma ligação com o ecossistema empreendedor, com as dimensões do ecossistema empreendedor. Então, na trilha de conhecer e experimentar, elas estão muito relacionadas às dimensões de capital humano, suporte e cultura. Então, devido ao seu foco em capacitação e desenvolvimento, né, que é ofertado pelo programa, e além disso, há muita troca de informação, o que acaba gerando uma cultura de colaboração entre as startups participantes, né, entre as aceleradas, internamente em cada time, e entre as startups aceleradas e as que estão proporcionando as capacitações, né, as aceleradoras. E na trilha Conectar, podemos traçar um paralelo com a dimensão de mercado, que é onde é feita, né, dá visibilidade a essas startups que
está diretamente ligada também às dimensões de finanças, onde são recebidos financiamentos e investimentos. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Gabriel Moreira, que ele é CEO da Glic, que é um aplicativo para acompanhamento de diabetes e de controle de glicemia, que foi uma health tech acelerada pelo BNDES Garagem. E assim, com essa entrevista, eu pude trazer a perspectiva dele como alguém que participou do programa para o trabalho. Né? Desculpa. A Glic teve acesso a muitas políticas de incentivo a startups, tanto públicas quanto privadas. Ela foi contemplada pela aceleradora da Unicamp, teve seu primeiro acesso via FAPESP e passou por algumas outras rodadas de aceleração e investimento, como estão sendo citadas aqui na apresentação. Até que em 2021, ela chegou ao BNDES Garagem. E na entrevista que eu tive com o CEO, ele relatou que o BNDES teve um papel principal na definição de uma rotina comercial, né, no processo da rotina comercial de vendas e na estruturação da área de marketing deles, então focando sempre para o crescimento de market share. E durante a trajetória do programa, eles desenvolveram projetos com outras aceleradas e até hoje eles são parceiros dessas empresas que conheceram naquela época, tanto outras aceleradas junto com eles, quanto aceleradoras, né, as empresas que deram capacitação para eles naquela época. Na entrevista que nós tivemos, o Gabriel Moreira relatou que eles sempre buscaram estar em ambientes de colaboração de startups, porque eles veem um valor muito grande nessa troca de conhecimento e na troca de experiência. E em uma pergunta mais direcionada ao tema dessa monografia, eu perguntei de todas as dimensões que compõem o ecossistema empreendedor que estão sendo apresentadas, qual que ele entendia que foi o mais importante para o desenvolvimento e o crescimento da empresa, né, da Glic. A resposta direta dele, né, a primeira resposta que ele deu foi capital humano. Ele disse ser um fator extremamente relevante e ele relatou isso na conversa, né, dizendo que vários atores de uma época da empresa acabavam ressurgindo em outra para contribuir com o crescimento. E ele disse também que empreender, né, principalmente no Brasil, pode ser muito solitário e que ter uma rede de pessoas que são empreendedoras e que passam pelas mesmas coisas, têm as mesmas dores, é importante para crescer tanto o empreendedor, né, pessoalmente, quanto a empresa, corporativamente. E é possível que o próprio BNDES tenha identificado essa dor, porque após mais de 5.000 inscrições na primeira edição do BNDES Garagem, eles criaram o Rede BNDES, que essa rede busca expandir o impacto do BNDES Garagem para empresas que acabaram não sendo contempladas pelo programa. Então, através da disponibilização de conteúdos, eventos focados em ecossistema de inovação, empreendedorismo, eles conseguem trazer essa capacitação para as pessoas que não foram envolvidas primeiramente no programa. E a outra dimensão que o Gabriel comentou ser muito relevante foi o capital, né, a dimensão financeira. Que ele disse que sem o fomento da FAPESP, né, sem essa outra política, eles não teria sido possível desenvolver primeiramente o software, né, que chegaria a construir a Glic no todo. E para isso também, o BNDES tem outras soluções para essa dor, como o Fundo de Capital Semente, disponibilização de crédito e outros auxílios. E, bom, com isso, chegamos às considerações finais. Então, nesse trabalho foi examinado como as políticas governamentais elas podem criar um ambiente propício para o crescimento de startups, né? E, no geral, essas iniciativas acabam gerando um ecossistema empreendedor próprio, o que remove muitas barreiras que são impostas no mercado para que haja evolução dessas empresas. E como foi exposto, podemos ver também que o BNDES Garagem contempla as dimensões do ecossistema empreendedor, né, através das suas trilhas de desenvolvimento. E através dos relatos dos participantes, vemos que foi essencial para que houvesse o sucesso da startup, né? Indo de acordo com o que Eisenberg relatava, né, que as dimensões isoladas são condutoras para o empreendedorismo, mas nem sempre são suficientes para sustentá-lo.
Então, podemos, né, concluir que o BNDES Garagem, como política evolucionária, cumpre seu papel de fomentar o ecossistema favorável ao surgimento, né, e desenvolvimento de empresas inovadoras. As referências que foram usadas, temos alguns slides. E faltou um slide, mas o último slide falava muito obrigada pela atenção. Obrigada, Ana. Bom, então, pela ordem, né, da ata, eu queria convidar o professor Marcelo Matos para fazer suas considerações. Bom, me ouvem? Sim. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Ana Carolina pela monografia, e está bem escrita, bem organizada, e aborda um tema que eu acho muito relevante do ponto de vista da gente analisar o recente, porém muito importante, né, de ao empreendedorismo, à inovação, a interface entre essas duas coisas, no sentido da garagem, que é uma política ainda que não tem uma escala significativa, mas que merece ver uma avaliação que está passando esse desdobramento diverso. Acho muito interessante, muito importante o trabalho feito. Eu gostei muito do trabalho, acho que funcionou bem, e eu faria algumas considerações, né, que vão nesse intuito, né, de para pensar onde talvez possa dar uma lapidada, uma melhorada, uma estruturada melhor. A primeira coisa que é um pouco assim da dúvida, até olhando o título, é em que medida o trabalho é um estudo de caso da empresa Clique ou não, né? Porque tem todo um desdobramento, explicar o garagem, sua estrutura, funcionamento, né? Mas em termos assim, da apresentação mais qualitativa, a discussão ficou focada nessa empresa específica, que eu acho que é muito legal, né? Fazer um estudo de caso, assim, aprofundado, né? Eu acho que é um desafio diferenciado para você fazer um questionário, fazer entrevista, né? Uma coisa que merece muito grande também, né? Que é um desafio muito maior do que uma monografia baseada apenas em dados secundários e estudos geográficos. Mas eu fiquei na dúvida, assim, se talvez não fosse interessante explicitar, né, o trabalho como um caso, né, sei lá, o título chegava do tipo, né, a política do BNDES Garagem de apoio ao ecossistema empreendedor, 2 pontos, caso da crise. Né? Não sei como você vê isso. Pode ser uma questão de reorganizar a lógica, né? sem comprometer a sequência do texto como está colocado. E aí eu achei que seria interessante também, né, como você fez um questionário, em termos mais metodológicos, que ficasse explicitado, né, como que o caso está no
do atento, né, ao trabalho, para que a gente entenda melhor assim, o que foi perguntado, né? E talvez assim, hoje, eu acho que vale a pena mais uma rodada de leitura e revisão, tá, para corrigir algumas pequenas coisinhas assim, ao longo do texto. Né? Por exemplo, assim, dentro dessa literatura de assistente empreendedor, existe um certo linguajar, né, inerente a essa tribo, por assim dizer, que é utilizado de forma recorrente, mas que não necessariamente tem uma amarração conceitual bacana, né? De forma que seja interessante fazer um esforço de limpar isso, né? De ter uma consideração um trato mais distanciado com relação a esses linguajares. Né? Um exemplo, por exemplo, é que, logo no primeiro parágrafo da introdução, né, vai falar que empresas que buscam solucionar problemas dos consumidores de forma rápida, com baixo custo e alta geração de valor, geralmente utilizando tecnologia. Né? Eu botei um comentário aqui. Toda empresa que existe usa tecnologia. Tecnologia é o domínio das formas de produzir, de combinar fatores, né? Então, uma confecção artesanal de fundo de quintal usa uma tecnologia, nem seja uma tecnologia rudimentar. Então, isso é um pouco desse linguajar, assim, né? Eu acho que você vai falar utilizando tecnologia. O que quer dizer com utilizar tecnologia? Tecnologias próximas à fronteira tecnológica, tecnologias de informação e comunicação, das TIC. Né? Quais são? O que é essa concepção de tecnologia? Então, um desses termos assim, joga meio solto, né? E que existe uma amarração mais, né? Porque dentro do livro-texto econômico, toda empresa possui tecnologia. Deixa eu ver aqui. Tem vários pequenos probleminhas, né, que vale a pena dar uma olhada, assim, de pontuação. Você tem o hábito de conectar duas frases, né, duas orações, com vírgula, quando na verdade o ideal é você botar um ponto. Tá, um exemplo aqui, ainda na primeira fase da introdução. Para que esses sejam bem-sucedidos, última frase, né, na primeira página de introdução. Para que esses sejam bem-sucedidos, é preciso que possuam incentivos para o desenvolvimento das startups. Vírgula, como dito antes, vírgula, alguns desses são cultura, conjunto, Então, na verdade, esse é um ponto, né? Como dito antes, alguns desses são... Aí é uma nova frase. Então, vale a pena dar todos os casos onde eu acho que o conectivo da vírgula, na verdade, estava juntando frases que mereciam um ponto para tornar a redação mais azeitada. Também no campo assim, da forma, né? Tá. Assim, tem termos e neologismos que são usados dentro dessa área que carecem, talvez, de uma explicação, né? Por exemplo, na página 28 aqui, você fala, falando que, os mentores fazem isso, aquilo, outro, indo desde marketing
e User Experience, até modelos de receita, certificação de desenvolvimento de software. E, bom, pode ser que esse conceito, User Experience, seja um conceito rigorosamente definido, mas aí precisaria ter um rodapé, talvez, olha, a literatura entende User Experience por isso, né? Ou uma boa tradução para o português, escrito que é essa, né? Tem aqui, eu acho que a primeira aparição da sigla MVP, é muito passagem, né? Tem a sigla explicitada antes. E um outro termo assim, de linguajar, de neologismo, que é vertical, na página 35. Para a participação necessária preencher formulário com dados da empresa, como pitch, vertical de atuação, etc. Então, assim, me ajuda, eu acho que vale a pena, tem um trabalho, tem uma amarração dentro do micro, mas você está falando de segmento, setor, um campo tecnológico, uma vertical. Né? Me ajuda a entender porque eu não entendo esse termo. E nas conclusões, né, eu acho que legal, recuperou um pouco a sequência da sequência do roteiro que você realizou ao longo do trabalho, explicitou os principais resultados. Né? Eu acho que valeria a pena, talvez, recuperar de forma mais explícita as 6 dimensões, né? E fazer o cara crachar com aquilo que você analisou da garagem como todo, da experiência da Glick, né? Saber como é que essas 6 dimensões apareceram no cenário do cara, praticamente. Você, no seu PowerPoint, você explicitou de forma melhor, está falando de políticas públicas orientadas por um referencial evolucionário, né? Mas aqui na conclusão você bota as políticas públicas evolucionárias. Isso, enquanto conceito, não existe. Né? Existem políticas públicas orientadas por um referencial, por um perspectiva evolucionária, né? Mas, assim, entender isso fora de contexto, política pública evolucionária, não existe definição para isso. E outra coisa que eu achei interessante, no primeiro parágrafo, na página 36, ele coloca que no Brasil, a maioria das políticas tem foco na resolução de falhas de mercado. É uma afirmação forte, categórica, né? E eu não encontrei no seu trabalho uma análise da visão de autores que qualifiquem a maior parte das políticas. Eu nem sei quais são as políticas que está falando aqui, políticas industriais, políticas econômicas em geral. E também não há nenhuma referência. Então, se você quer botar uma frase dessa, você tem que qualificar bem, ou fundamentar com autores, explicar o que você quer dizer, justificar, né, para que não fique todo. Bom, então são comentários que eu acho que podem dar uma lapidada final do trabalho, que eu gostei muito de ler, tenho conhecimento sobre como é que está estruturado dentro do caráter, ele era muito mais longevo, né, na verdade faz pouquíssimo tempo, né, estudando, ligado pré-pandemia que ele começou, e aprendi muito. Né? Te agradeço pela leitura e espero que esses comentários pontuais ajudem talvez a pegar uma atividade final. Com certeza. Muito obrigada pelos comentários, professor. Ana, você quer comentar alguma coisa? Eu quero comentar só a questão, né? Acho que foi a primeira questão que o professor Marcelo levantou, da questão do se era uma análise da Glick, né?
ou se era uma análise de casos do BNDES Garagem em si, né? O meu objetivo foi analisar o BNDES Garagem e eu quis pegar a Glic como um exemplo de como ele impacta o desenvolvimento das empresas que são aceleradas por ele, né? Então, por isso que eu acho que eu não coloquei a Glic como um caso de, né, um estudo de caso, né? Eu preferi colocar o BNDES Garagem e usar a Glic como um apoio ali para mostrar como é que foi desenvolvido. Inclusive, tem outras startups, né, que são citadas no texto, não são tão aprofundadas, né, porque eu consegui aprofundar um pouco mais na Glic por causa dessa entrevista que eu tive com o Gabriel Moreira. Então, assim, são citadas outras, né, para demonstrar como o BNDES Garagem impacta, né, no desenvolvimento delas. Eu acho que, não sei se ficou mais claro, né, eu explicando aqui do que a interpretação que dá para ter pelo texto. Então, vamos passar aos comentários do Guilherme. Guilherme, por favor. Agradecer o convite, né, da Renata para participar dessa banca. Gostei muito também de ver o trabalho. Queria dar os parabéns para a Ana Carolina. É um trabalho que está bem feito, né? Uma escrita que é clara, assim, né? Está bem estruturada, a linha de raciocínio tá bem coerente. Então, assim, se um leigo que não conhece o assunto pegar, ele consegue minimamente compreender ali o que está sendo falado, não sei, uma política, né, específica também é tratada aqui de conspirado, né? Então acho que o artifício de dar alguns exemplos, né, na hora de falar a parte teórica também, eu acho que é bem interessante, principalmente deixa mais concreto, e na apresentação a gente vê também domínio, né, ali do tema, do conteúdo. Eu acho que essa parte está muito bem resolvida assim, no trabalho. Eu tenho alguns comentários para fazer. Eu acho que o trabalho tem muitos pontos fortes, assim, mas algumas coisas eu fiquei um pouco na dúvida. Eu acho que também poderia trabalhar um pouquinho melhor, né? Porque pode dar um entendimento um pouco equivocado. Primeiro vou fazer uns comentários mais gerais em relação a termos, forma também, depois a parte mais do conteúdo que eu acho que poderia melhorar, né? No resumo, só tem 2 comentários. Eu acho que na hora que fala dos conceitos do Heisenberg, na primeira para a quarta linha, eu escolheria falar sobre as contribuições, né? Porque o conceito é o ecossistema, né? Ele fez contribuições a esse conceito. E uma outra questão é que eu não sei se eu colocaria na palavra-chave da monografia o Heisenberg, porque não é uma monografia, né? Se você estiver estudando lá, né, uma monografia sobre ele, sobre as contribuições dele, etc. Eu entendi que você botou as palavras-chave que você usou na busca lá depois das bases de dados como as palavras-chave da monografia, mas eu acho que pode dar um entendimento errado, né? Eu acho que tudo bem, as outras estão perfeitas, sistemas, startups, públicos, né, e BSH, só tiraria o autor porque você está partindo ali de uma das contribuições, mas você está partindo de contribuições de outros autores também, para definir lá o dele. Tem algumas questões que eu depois posso mandar por escrito, para não ficar perdendo tempo, de concordância, faltando um S, um termo a mais, aquela revisão final, né, que eu sei que no final a gente já não leu o trabalho. Na página 18, eu tenho uma dúvida em relação ao termo utilizado, não sei se foi uma questão de tradução, que você fala aqui, peraí, deixa eu ver onde está.
fala de fundações de aprendizado, na terceira linha aqui acho que é do último parágrafo. Silva coloca como as principais universidades, fundações de aprendizado ao empreendedorismo. Acho que esse termo ficou um pouco confuso, né? Eu acho que pode ser, não sei, né? Fundações que capacitam o empreendedorismo, ou que, não sei, talvez tenha sido uma coisa de tradução, mas está confuso na parte de leitura, tá? Aí uma outra questão da organização do referencial teórico, aí é uma sugestão, né, pode acatar ou não, que eu acho que você poderia inverter o 2.4 em 2.3. Você fala da definição de empreendedor e empreendedorismo, depois você fala de... peraí. Deixa eu ir lá. Sumário. Você fala do conceito, né, da definição de empreendedorismo e ecossistema empreendedor. Depois você fala, né, do ecossistema empreendedor. E eu acho que, de repente, você poderia falar, na verdade, inverter o 2.4 com 2.2, desculpa. Você fala do empreendedorismo empreendedor, depois falar que é startup, né, que é um tipo específico de empreendedorismo, que é a base, né, do ecossistema de empreendedorismo. Depois você fala do ecossistema, das dimensões que já tem um gancho melhor para as políticas públicas, né? São políticas públicas para o ecossistema empreendedor. Como leitura, eu achei que a dimensão startup ela acabou ficando um pouco perdida na lógica, né? Eu entendi, prejudica, mas depois que você fala do ecossistema, aí você vem falar de startup, né? E aí depois que você falar das políticas públicas que estão mais direcionadas ao ecossistema em si. É um preciosismo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma... na página 26 também tem uma questão que você fala... vindo da página 25, né? Que incubadora, aceleração, tá. Tem como principal objetivo a maturação de empresas novas através de programas de apoio. Aí eu entendi que esses programas de apoio podem ou não ter fins lucrativos. Aí eu não entendi isso. São os programas de apoio que têm ou não fins lucrativos, são as empresas que são criadas, são as instituições que fazem esses programas. Ficou confuso o que essa frase, podem ou não ter fins lucrativos. Também eu entendi que são as instituições que promovem esses programas que podem ou não ter fins lucrativos. Mas como você terminou outra frase falando dos programas, dá a entender que são os programas. Né? E o último comentário dessa parte seria realmente o que o Marcelo já falou, que uma hora você, na página 35, fala que perguntou sobre as nomeações para o entrevistado, né? Mas como você perguntou, de que forma? A gente fica curioso, né? Então, acho que basta colocar o questionário no apêndice e já... Bom, aí, agora eu tenho uma questão, assim, um pouco mais crítica em relação ao conteúdo, que você vem apresentando os objetivos específicos, né? Apresentar as dimensões do ecossistema, tá? Você cumpriu os elementos que compõem. Depois você vai analisar as políticas que incentivam o ecossistema e averiguação essenciais para a criação de um ambiente propício para o crescimento das empresas. Tá. Em países de desenvolvimento. Depois você não traz nenhuma... Você não recupera essa questão de ver uma política no contexto do país de desenvolvimento. Né? Então, eu acho que é interessante, mas teria que ter essa conta. Depois, me incomodou um pouco foi a hipótese. Que você parte de uma hipótese que uma política pública de apoio a startups bem-sucedida precisa contemplar as dimensões do ecossistema empreendedor. Mas, se você parte dessa hipótese, você simplesmente está dizendo que a política é bem-sucedida. Bem-sucedida sobre qual aspecto? Isso não traz depois. Uma política ela pode ser bem-sucedida por vários prismas.
as dimensões do ecossistema empreendedor, né? E aí, bom, aí tem até uma discussão que eu pesquiso junto com a Renata, tá? Como é que você mede essas dimensões? Né? Então, tudo bem. Antes da política, cada dimensão estava, né, nesse patamar, e depois da política foi para esse patamar. Mas depois mesmo você diz que uma política, né, evolucionária, ela tem mais impacto e não adianta atacar a casa do domínio, tem que ser articulação. Então, o bem-sucedido seria articular essas dimensões. Mais uma vez, como é que você consegue comprovar que houve articulação das dimensões, sobre que aspecto, né? E, por última instância, você pode falar, não, a bem-sucedida é a criação de startups, o desenvolvimento de startups, e aí, no caso, você está ilustrando com o caso da Blix. Tudo bem, só que uma startup é insuficiente para você analisar o impacto da política. Aí você teria que fazer um pouco analisar, 3, 4 startups, né, para um pouco para ter essa questão. Então, eu acho que tem outras formas de você formular essa hipótese, né? De repente, uma política de apoio ao ecossistema empreendedor deve ter orientação evolucionária, por exemplo, né? Essa é uma hipótese. Porque a gente pode defender que uma política para o ecossistema empreendedor, ela pode dimensões, por exemplo, mas ela talvez não seja efetiva porque, né, por outras razões. E aí, já falando nisso, quando eu falar dos domínios do ecossistema, né, que apresenta aqui a partir da página do sistema, acho que é 18, né, 18/19, começa aqui na 19, alguns domínios são apresentados e quando você lê, parece que você está falando só de falhas de mercado, né? Por exemplo, no domínio do mercado, você fala do ambiente econômico, né? Você não fala, por exemplo, de tamanho de mercado, de potencial de mercado, né? Você pode trazer outros elementos ali. No domínio finanças, também você fala do capital de risco, do investimento anjo e das empresas de capital próprio. Eu senti falta justamente do fomento público. Você não fala, né, do fomento público como uma das dimensões. Você está falando de política pública. E na própria questão das políticas, que é na página 21, você fala, o governo atua providenciando condições fundamentais e alimentando o ecossistema. Você está partindo da lógica de falhas de mercado, né? Você não está falando do Estado empreendedor, do Estado como ele podendo ir além dessa questão de alimentar o ecossistema, mas induzir, né, a criação de redes, etc. Até no parágrafo seguinte, você já começa a falar das instituições, políticas integradas, mas não parece estar conectado na dimensão política, que é a dimensão central para o seu estudo, como você mesmo falou, estou focando na dimensão política. E aí, por isso que eu senti um pouco de falta disso, né? E uma outra questão que aparece muito, que eu acho que valeria um parágrafo, talvez, seria a questão que até diferencia o conceito de ecossistema empreendedor para outros, que é de inovação e tudo, é o conhecimento do empreendedor, que é o central do BNDES Garage. Ele desenvolve esse conhecimento empreendedor, como fazer um pitch, como olhar o mercado, né, para muito além do conhecimento sobre o ambiente de explorar a oportunidade. Ele trabalha na dimensão individual. E aí, já indo para as considerações finais, tem a questão da escolha do caso, da Blix, né? Eu acho que está muito bem apresentado o caso, né? Uma monografia, fazer entrevista, eu acho que é um avanço. Agora, eu tenho uma dúvida, até pela sua construção narrativa. Ele chega no BNDES Garage depois de ele ter passado por uma série de outros programas que foram muito mais essenciais, vamos dizer, para a empresa chegar ali. Então, você usa o BNDES Garage para ilustrar com política, né? E eu acho que deveria não ser uma política, mas um conjunto de políticas articuladas, que é a minha lógica você defende isso na sua narrativa, mas essa empresa foi bem sucedida por causa do BNDES Garage, ou seja, o BNDES Garage dinamizou de fato o ecossistema,
empresa chegou onde ela chegou, usando um programa federal, porque ela já estava num ecossistema empreendedor que já era dinâmico. É uma empresa de São Paulo, que tinha acesso a uma série de redes ali, Google, FAPESP, só o financiamento da FAPESP resolveu o que ela precisava. Então, sei lá, se essa empresa fosse de outro estado e não tivesse acesso a esse ecossistema já dinamizado antes, será que ela teria conseguido alcançar os resultados que ela alcançou? Né? Então, essa é uma reflexão que, não estou falando que você deveria ter respondido, atacado de tudo, mas uma reflexão que você pode fazer nas considerações finais. Porque, apesar disso tudo, que você mostra um cenário assim, bastante otimista, né? Uma política, as startups estão evoluindo e tal. Mas você pode chegar nas considerações finais e falar, apesar disso tudo, a gente ainda tem um cenário, né, que a inovação, a taxa de inovação está caindo, né, ainda está restrito por uma série de razões, né, o cenário de startups ainda é pouco dinâmico, diferente de alguns lugares, como São Paulo, e ali dentro da cidade de São Paulo, e ela tendo acesso, né, essa política está chegando para todo mundo também, né, então, lógico, você não vai fazer isso aqui, mas se você comparar, se fizer essa entrevista com ele e uma empresa que está lá, sei lá, em outro ecossistema, de repente, em outro estado menos dinâmico, talvez ele traria outros, a política me ajudou por uma outra razão. É isso, ela foi bem sucedida, mas por uma outra razão, porque agora eu sou BNDES e eu consegui captar com outro fundo, né? No caso de São Paulo, ela já chegou pronta, vamos dizer, entre aspas, né? Porque ela já estava num ecossistema que já tinha outros elementos ali. Então, só, assim, nada disso, Carolina, para você se preocupar, mudar, se não vai ser nada, ela está ótimo. Mas só para você refletir, né? E avançar, depois do estado, uma coisa assim, você já tem questões para pensar. Isso. Parabéns aí de novo, achei muito bom, gostei muito de ter lido. Obrigada, Guilherme. Ana, você quer responder? Eu quero só fazer alguns comentários, sim. Primeiro, obrigada pelos comentários, Guilherme. Eu acho que tem algumas questões ali que você trouxe, né, a atenção, que eu não tinha realmente identificado, né, como a questão do conhecimento empreendedor. Mas respondendo algumas coisas, né, de trás para frente, em relação a... Você comentou que você entende ali que a Glick, né, já vinha de alguns outros ecossistemas, né? Já tinham passado por outras políticas e realmente ela passou por algumas, foram até citadas nessa apresentação, mas eu entendi, né, assim, como o BNDES tendo sucesso, porque nessa entrevista que eu tive com o fundador, ele comentou que, isso está até escrito na monografia, né, que em cada aceleração que eles passavam, eles iam construindo um pouco da empresa. Então, por exemplo, quando eles tiveram a aceleração da Google, né, o Google for Startups, eles construíram a parte de software inteira. E eles só conseguiram realmente alavancar as vendas deles, né, até antes eram muito poucas. No texto eu trago as estatísticas, mas no BNDES Garagem, eles realmente conseguiram manter a empresa com os clientes próprios, né, então... Eu quis demonstrar isso, né? Que com o BNDES Garagem eles conseguiram desenvolver essa parte da empresa que foi fundamental para o desenvolvimento, né, e para a estabilidade da empresa também. O único ponto que eu não consegui identificar aqui, eu estava acompanhando, você estava vendo pela monografia, é a parte de não fins lucrativos que você colocou na página 26. Eu não consegui achar. Eu acho que depois eu posso até... se você mandar por e-mail, eu posso até responder ali. Mas agora eu não consigo dar uma resposta porque eu não consegui achar. Mas eu acho que os pontos que eu queria acrescentar eram esses. Ok. Banca está satisfeita? Sim? Ok.
Então, vou pedir, Ana, eu tenho o seu telefone porque você preencheu aquele aceite, tá? Então, vou pedir para você sair da sala junto com o seu público, tá? Para a gente poder deliberar. Tá bom. Daqui a pouco eu te chamo de volta, e se você quiser chamar o público para assistir a decisão final, também pode, tá? Tá bom. Mas agora a gente precisa que vocês saibam. Tá bom, gente. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente se fala. Obrigada.